Deus no comando da minha vida, comandando a minha história, comandando os meus sonhos, alcançarei a vitória. Se Deus está à minha frente, eu sou forte, sou valente, sou guerreiro persistente, nunca desistirei. Deus no comando. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. Programa Deus no Comando, aqui pela TV Evangelizar. Muita música boa, muita alegria pra você e pra sua família, porque quem tem Deus no comando ganha o céu. Fique ligadinho, está começando só agora. O meu lugar é o céu, vamos lá. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu, o seu, o nosso lugar é o céu, e onde todos um dia, pela graça e pela misericórdia de Deus, vamos morar. Se colocarmos Deus no comando da nossa vida e no comando da nossa vocação, no comando da nossa missão, no comando do nosso trabalho, no comando de cada um de nós, porque quem tem Deus no comando alcança a vitória e alcança o céu. Mãe de Pentecostes, boa tarde, e aí? Boa tarde, Padre. Uma alegria estar aqui mais uma vez. Deus no comando, né, galera? Uma alegria é nossa, estamos juntos. Hoje nós vamos acolher aqui no programa Deus no Comando um grande amigo e um grande parceiro na evangelização. É o André Vilela, ele é lá de Brusque, tem um testemunho lindo, muito bonito, de conversão, mas também de missão. Hoje ele tem ajudado tantos jovens e tantas famílias, tantos casais a redescobrir o sentido de ser igreja e de seguir a Jesus Cristo. Renovar a própria vida pela fé a partir do seu testemunho, do seu envolvimento com a própria igreja, mas também no seu dia a dia com sua simplicidade e sua alegria. Então chega para cá, André! Por favor, André, muito bem-vindo no programa Deus no Comando. Obrigado. Que alegria recebê-lo. Isso aí. André, você é de Brusque? Brusque, natural de São Bento do Sul, São Bento do Sul, Santa Catarina. Santa Catarina. Aí com 9 anos eu fui para família toda da minha mãe de Brusque. Aí quando meus pais se separaram, voltamos para Brusque. Só nasci em São Bento. Só nasceu em São Bento, aquela terra gelada, né? São Bento é Muito frio. frio, muito no frio. inverno, parece Curitiba. Mas é uma cidade bonita. Pessoas bonitas nascem lá. Não, com certeza, É. com certeza. André, como é que iniciou sua vida de missão? Onde você descobriu esse chamado? Você sempre foi religioso? Você sempre foi, vamos dizer assim, alguém que frequentava bastante a igreja? Padre, o nosso catecismo diz que todos nascem religiosos, né? Mas nem todos querem dar continuidade a esse chamado de Deus, de ser filho de Deus. Eu realmente, no dia 29 de julho de 2002, onde eu me encontrava com a minha dependência química e com as mentiras e tudo mais, no meio de um grupo de jovens, era uma reunião, né, para começar um grupo de jovens, e eu e minha esposa, na época minha namorada, chegamos nessa reunião. Tinham 12 cadeiras, Ai, meu Deus. 10 pessoas, mas Aham. não foi planejado isso por nós. Hoje eu entendo que isso foi planejado por Deus, né? E nesse momento de oração ali começou todo aquele fervo, aquela oração, e eu dizia, o que eu estou fazendo aqui, né? E no fim aí rezaram e oraram por mim. André. Caiu um André e levantou outro. Oh, louvado seja Deus, Isso né? mesmo, Para a glória isso. de Deus. Amém. Estamos aqui na TV Evangelizar hoje falando para essa juventude, para essa galera que nos acompanha. Você disse que antes, então, desse momento, você já namorava quando teve esse encontro com Deus, batizado pelo Espírito Santo. Antes você teve um envolvimento com drogas, como é que foi isso? Então, eu preciso falar do meu pai e da minha mãe pelo... Meu pai e minha mãe são professores de educação física, e eles sempre foram envolvidos
no esporte. E eu dei sequência ao meu pai, né? Ele jogava basquete e eu também dei essa sequência no basquete. Basquete? Basquetebol. Tem altura, tem altura. E sempre fui o mais baixo. Nossa. Sempre apanhava deles também. Enfim. E com 5 anos eu comecei a treinando e tudo mais. E eu tinha um objetivo, chegar à seleção catarinense de basquete. E em 1992 isso aconteceu. Eu tinha 17 anos, só que nesse mesmo ano eu conheci as drogas. Então foi um momento bem conturbado. Eu realizei o meu sonho, eu queria um pouco a mais, eu queria a seleção brasileira, né, no tempo do juvenil. Fui indicado para a seleção brasileira também. Fui para o brasileiro, né, representando Santa Catarina, fui indicado para a seleção brasileira. Mas, padre, nessa época eu já usava drogas. Ai. E aí houve o desinteresse pelo esporte, porque a droga estava falando mais alto. O meu próprio preparo físico já, devido às drogas, depois entra a preguiça, entra a malandragem de pregar... Quantos anos você tinha nessa época? Comecei com 16, com 17 anos. E isso durou 10 anos. Sim. Foram 10 anos sem parar. E nessa época que você foi indicado para a seleção, tinha mais ou menos quanto? 17 anos. 17 anos. É. E aí você já namorava? Não, ainda não. O namoro veio 2 anos depois, que é a minha esposa hoje, né? No dia 16 de dezembro de 94. É que é tanta cuidado, data. Cuidado que pode, não quero gerar crise no casamento de ninguém, André, Não, pelo é que, amor de Deus. É que é tanta Lembra data. dessa data. E depois, assim, isso também é um pouco do efeito, né, daquilo que eu fiz na juventude, eu pago hoje na velhice, né? Mas, claro, a Mara entrou, e não tenho dúvidas, padre, que a Mara foi um plano de Deus na minha vida, para um resgate. Não tenho dúvidas alguma, já contei, o senhor já ouviu, né, o testemunho da minha esposa, né? No tempo de namorada, ela não desistiu. Diego falou aqui, né, que pessoas desistem de pessoas e Deus não desiste das pessoas. A minha esposa, ela não desistiu de mim, né? Ela lutou até ela conseguir. E aí eu entrei tanto para a igreja que depois... Até acho que isso vai ser um assunto para depois, mas eu entrei tanto na igreja que quando eu era noivo fui embora para o mosteiro fazer discernimento vocacional. Senhora. Mais uma confusão, né? Mas está tudo esclarecido hoje. André, para a gente entender, nessa época em que você jogava, que você era envolvido com a dependência química, qual é a sua relação com Deus? Padre, eu acreditava em algo. Eu desde de pequeno, eu não tive educação religiosa em casa, né? Até pela separação dos meus pais. Eu sempre acreditei em algo, mas totalmente desnorteado. Se me mandasse na igreja tal, se mandasse... Eu ia e estava tudo certo, mas eu acreditava em algo. Eu respeitava muito. E aí eu achei até engraçado, eu conversando, que teve um tempo que eu estava fumando maconha no carro e eu tinha um CD do Padre Marcelo Rossi. Ai, meu E Deus eu do coloquei e erguei as mãos e dirigia com o joelho baseado numa mão, a outra para fora do carro. E ali eu vi que tinha alguma coisa de errado, né? Eu tinha um lado bom ali, religioso, né? Mas eu não praticava nada. O Espírito padre. Santo já gritava ali dentro. Já gritava. Tá, mas quem venceu? O Padre Marcelo ou a droga? A droga. Ai, meu Joguei Deus. fora o CD do Padre Marcelo. Foi que nem disco. Mas, claro, isso foi uma semente plantada, né? Eu ganhei de uma pessoa esse CD. Mas não era nem um pouco religioso. Eu rezava em casa antes, né? Quando eu lembrava, quando eu não estava muito chapado, eu rezava em casa, deitado, e agradecia. Então, eu penso que já era uma sementinha, né? Alguém plantou isso, sim, lá, mas eu... Enfim, como diz o Salmo 1, temos 2 caminhos, mas apenas uma escolha. Eu fiz a minha. Não fui para o caminho do justo, né? Como diz lá. Eu andei no caminho do ímpio e, para mim, estava tudo certo. Né? Você lembra qual que foi o gatilho que te levou para a droga? Se tem algum motivo específico? Não. Padre, uma roda de novos amigos. Eu tinha os amigos do basquete e era com eles que eu andava. E, de repente, surgiu uma outra roda de amigos. E ali eu não sabia que eles usavam, mas eu comecei a andar com eles e na primeira semana eles fizeram um convite. Vamos lá, eu lembro até hoje. Vamos lá no escritório do meu pai, no banheiro, eu e mais 2. E lá eles vão fumar um baseado. Cara, bom, vamos lá, né? E gostei. Né? É uma falsa sensação, um falso sentimento de bem-estar, de amenizar as dores da separação. E eu usei isso como pretexto. Eu sempre usei isso como pretexto para fugir das minhas responsabilidades e assim por diante. Você que nos acompanha pela TV Evangelizar, você que está acompanhando o programa Deus no Comando, veja, cuidado. Seus amigos podem levar você para o céu,
mas também podem levar você para experiências não tão boas e perder oportunidades especiais, né? Pô, jogar na seleção, quem não gostaria, né? E você não foi por causa das drogas? Também ajudou, né? Claro que isso é uma seleção muito rigorosa, são 24 jovens que são selecionados e depois eles vão recebendo cortes, né? Eu já fui cortado na primeira, até porque eles sabem lá, né? Eles sabem, mesmo o atleta tendo uma desenvoltura, tendo esse envolvimento, eles acabam... Isso naquela época, eu não sei como está hoje, mas claro, esporte e droga não combina, né? E queira ou não, hoje eu vejo alguns ídolos que eu tenho no esporte, né? Porque não é só dentro do esporte que ele tem que ser ídolo, ele tem que ser fora também, tem que ser um exemplo, porque muitas pessoas, muitos jovens olham esses ídolos e no fim eles acabam se espelhando, né? Coisa que eu não tive isso, eu entrei mesmo na droga por curiosidade e na moda, na onda, né? É o que hoje eu prego para os jovens, cuidado. Não entre na moda, não entre na onda, tenha a opinião formada. Conversávamos, né, no carro e uma das maiores violências que hoje o jovem... Eu estou falando direcionado para os jovens, mas isso é para todos nós, adultos, né? A maior violência que um jovem pode sofrer é não ter uma opinião formada, uma opinião própria, forte. Não quero. Eu vou porque os meus amigos fazem. Isso é roda. Eu tenho tatuagens, né? 3 tatuagens que eu fiz porque os caras do basquete tinham e era moda, era a onda. E hoje eu me arrependo profundamente. O Davi, meu filho, ele vem com o sabonete, ele esfrega. Deixa eu apagar essa tatuagem, pai, que é muito feia. Então, e o que eu vou dizer para ele? Não faz, filho? Por isso que eu sempre digo, padre, esse trabalho incansável, eu falo do meu trabalho, incansável, que por muitas vezes, o senhor sabe, tem que deixar a família e tudo mais. É um trabalho incansável, mas é um trabalho de prevenção. Eu sempre comparo como a medicina. Hoje é muito mais fácil eu prevenir algumas doenças. Hoje, religiosamente, é muito mais fácil eu prevenir que eles sofram o que eu sofri. O trabalho de ser pregador é pegar o testemunho, o evangelho e dizer, não façam. É simples assim, né? Então, hoje, o meu trabalho é testemunhar para eles aquilo que eu fiz de errado e dizer, não façam. Não façam, porque isso vai gerar graves consequências. Eu sei que, devido ao meu uso de drogas, eu vou pagar consequências até o fim da minha vida. Estamos falando com André Vilela, conhecendo um pouquinho mais a sua vida, ele que decidiu colocar Deus no comando da sua vida. Nós queremos agora, André, temos uma presença ilustre aí que vai interagir conosco, Piada do Brado. Fala, galerinha do Deus no Comando, bom demais estar aqui com vocês. E bom, esse assunto é interessante, fé na vida, né, otimismo, acreditar. Pois é, diz que todo mundo estava dentro do avião quando o piloto começou a anunciar antes da partida: senhores passageiros, sejam bem-vindos ao voo 3543, rumo a Orlando. Bom, gostaria de informar que todos nós somos estudantes. Eu estou em fase de formação, estou concluindo meu curso hoje. As comissárias de bordo, elas também estão se graduando hoje com vocês, então ainda não somos profissionais, estamos chegando lá, estamos estudando, mas acredito que nesse voo conseguiremos aprender tudo que nos falta. Rapaz, não ficou um dentro do avião, quer dizer, ficou um dentro do avião. E aí todo mundo, rapaz, aquele cara tem fé. Ô amigo, o que você tá fazendo aí? Fala pra mim, pelo amor de Deus, você não viu o cara falando que todo mundo tá aprendendo aqui? O cara olhou pra ele e disse, meu filho, se eu conheço bem esses meus alunos aí, esse avião vai nem ligar. Valeu, Deus do Comando, um abraço pra vocês. Valeu, Thiago! Esse foi o quadro Piada do Brado. Nós vamos para um rápido intervalo, fique ligadinho, voltamos já já. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. Deus no comando! Deus no comando! Deus no comando! Deus no comando! Quero ser de Deus, eu quero ser de Deus. Eu quero viver esse amor, eu quero ser de Deus, eu quero ser de Deus. Eu quero viver esse amor, eu quero ser de Deus, eu quero ser
no Comando aqui pela TV Evangelizar. Queremos juntos viver esse amor de Deus que nos leva para o céu, que renova nossas esperanças e as nossas forças para seguir adiante, vencendo sempre. Estamos falando com André Vilela, ouvindo seu bonito testemunho de fé, seu bonito testemunho de vida, de conversão. André, em que você atua na igreja hoje? Qual a sua missão na igreja hoje? Padre, eu rezava muito assim quando eu comecei esse processo de conversão, uma oração que um amigo ensinou. Peça todos os dons para Deus. Peça todos os dons. E eu comecei a fazer isso nas minhas orações para reconhecer aquilo que Deus queria, né, comigo. Hoje eu trabalho no Ministério de Pregação. Prego de 15 a 16 retiros por ano. Fora depois as formações, os encontros, né? Eu até brinco que um dia eu cheguei em casa, meu filho disse: "Quem és tu?" Eu disse: "Sou teu pai." De tanto que eu tive que dar uma equilibrada também nisso tudo, né? Mas até ano passado, eu e minha esposa, nós éramos coordenadores da Comissão Vida e Família, né, pastoral familiar, e eu fui, junto com o Padre Éder, lá na minha paróquia, Zambuja, um dos idealizadores, que teve a ideia simplificar, né? Idealizadores. Isso. A ideia de um curso de teologia para leigos, onde o padre abraçou essa ideia, então eu também estava junto na coordenação. Devido a um problema de saúde do meu sogro, né, que acabou falecendo, e a gravidez da minha esposa, nós pedimos um afastamento, né? Eu pedi esse da coordenação da teologia e também a Comissão Vida e Família, que estava exigindo muito, né? Então, a gente preferiu dar um tempo, aí nasceu a minha filha e tudo mais. Então, agora, nesse exato momento, é só Ministério de Pregação mesmo. Eu e minha esposa tocávamos, né, na missa, mas também descobri que não é meu dom, né? Então... Mas, claro, você prega para quem? Para jovens, para casais, para o povo em geral? Então, eu tenho já os retiros fixos, né? A agenda já começa em janeiro e eu já tenho toda planejada até dezembro. Nossa, lá em Betânia, na sua comunidade, né? Nós temos 6 retiros por ano, casais, de Brusque, Tijucas, Canelinha e São João, e Nova Trento, desculpa. Então, nós temos esses 6. E depois eu tenho em Tijucas, que são de Crisma, tem em Brusque, que são os de jovens também. Enfim, totalizando, são 15 retiros por ano, assim, já pré-agendados, né? Até essa semana vieram 3 convites surpresas assim, de retiro. De me desculpa, mas realmente, uma coisa que eu tenho comigo, padre, é assim, ó, o último tema do retiro é família. Sim. Se eu não cuidar da minha, eu não vou poder testemunhar sobre família dentro do retiro. Então, eu tive que fazer algumas escolhas. Eu tenho que, por muitas vezes, dizer não para alguns eventos, para alguns retiros. Mas isso também é uma forma de trazer outros pregadores, outros jovens, né? E, claro, que eu possa ficar um pouco mais em casa também. Até porque você comentou e disse no início do programa que a sua esposa, a Mara, teve um papel fundamental na tua conversão. Tem um caso, padre, eu contei agora no Cairós, foi a primeira vez que eu contei no Cairós de Carnaval em Betânia. Isso, ele esteve pregando o nosso Cairós de Carnaval, lá em Betânia. Isso. Olha que graça. Teve aquela fase de usar muita droga mesmo, assim, de segunda a segunda, de trabalhar fumando, de final de semana cheirar, enfim. E numa dessas, eu sempre, sexta-feira, ia para um luau fazer um surf noturno, e tinha lareiras, e tinha mulheres, aquela coisa toda. E eu fazia toda a minha parte errada ali, e no outro dia eu contava para minha namorada, para hoje, Nossa. minha esposa, a mãe Sim. dos meus filhos. E teve um caso, Corajoso. padre. Corajoso. Mas eu não sei se eu contava numa forma de ela dizer, vai embora de uma vez, né? Eu não sei porque eu fazia isso. Mas o que eu entendo, padre, teve uma dessas noites, que no outro dia eu cheguei para ela se ajoelhou na minha frente, ela olhou para cima, e ela me fez uma pergunta: por que tu fazes isso comigo se eu te amo tanto? Sim. E isso me marcou. E eu fui pregar o Cairós, agora, né, do Carnaval, e o senhor sugeriu falar sobre o amor de Deus. E eu entendi que há 15 anos atrás, mais de 15 anos, 20 anos atrás, quando a minha esposa, na época minha namorada, chegou até mim, se ajoelhou, olhou para mim e disse: por que tu fazes isso comigo se eu te amo tanto? Hoje eu entendo que era Jesus vindo por ela.
Então ele me perguntou: André, por que fazes isso comigo? Por que tu estás estragando aquilo que te dei de mais belo que é a vida? Por que tu estás se matando aos poucos, usando droga, mentindo, correndo risco, financiando o tráfico, financiando a violência? Foi isso que eu entendi, que Jesus veio pela minha esposa e ela disse: por que tu fazes isso comigo se eu te amo tanto? E eu pude entender que naquela hora foi Jesus. Por isso que eu digo, a minha esposa, ela não desistiu. Era muito mais fácil ela desistir comigo e pegar uma pessoa pronta, já boa para ela. Mas não, ela não desistiu e ela me ajudou a voltar para a vida, né? Me levou para Deus. Santa Mara. Santa Mara. Só para me aturar até hoje, ela tá se santificando ainda, padre. Ela está se santificando ainda. Ela continua nesse caminho, né? Continua nesse caminho. Louvado seja Deus. Mas, André, você tem pregado para a juventude, você tem pregado para casais, você tem buscado ser esse referencial de Deus na vida das pessoas. Tem algum fato, algum momento, alguma história que te marcou muito? Para relacionar, padre, porque cada retiro é uma surpresa de Deus. Cada retiro é uma pessoa que vem ao meu encontro. Teve um jovem que me marcou muito, porque ele... Era um sábado à noite e me chamaram: André, o menino está chorando lá e ele está dizendo que tu estás acabando com a vida dele, nesse retiro. Nossa. E eu me preocupei, eu fui até o encontro dele, ele estava sentado, abaixadinho, chorava demais. Sentei com ele, fiquei agachadinho da mesma forma que ele, perguntei o nome dele, que eu não lembrava, né? Eram 200 jovens, e eu perguntei e disse: tá, o que está acontecendo? Aí ele me olhou assim com os olhos vermelhos, chorando, em prantos, em desespero. Ele me olhou e disse: o que está acontecendo com a minha vida, André? Cada vez que tu pede para fechar os olhos e olhar para a tua história, tu estás me matando, cara. Porque tu quer saber qual é a minha história? Meu pai me abandonou, a minha mãe me abandonou, a minha madrasta bate em mim, o meu padrasto é violento e ele quer ir embora, minha madrasta quer me abandonar também, eu sou sozinho, eu sou dependente químico, meus amigos todos... E ele começou a falar aquilo tudo e eu... Claro, essa era a história dele. E eu deixei ele se esvaziar. Aí eu olhei para ele e disse: a tua história é só mais uma história. É só mais uma história. Aqui, ó, e aqui também tem uma história. Agora, tu podes ficar aí chorando para o resto da tua vida, ou tu podes se levantar daí e mudar a tua história. Fecha teus olhos agora e olha para a tua história e veja o que tu queres continuar. Ele fechou os olhos, ele se levantou, ele saiu, aí não observei mais ele, eu deixei ele viver o retiro. Aí chegou no domingo, na missa de envio, ele pulava feliz da vida. Bom que a namorada dele... É a história, né, padre? É a história de cada um. Eu sei que isso é difícil porque é um jovenzinho, mas eu passei por isso. Meu pai foi embora quando eu tinha 9 anos e eu sempre culpei ele, culpei a minha mãe, usei drogas, tive que mentir e estou vivo aqui para contar, né? Então ninguém morre disso. Claro, são as escolhas, mas uma palavra eu resumo para isso tudo, padre. É carência. Carência. Hoje conversávamos no carro, né? Família. Hoje os pais não têm muito tempo, os pais, eles dão algo para compensar a ausência, eles compram um tênis, eles compram uma bicicleta, eles dão uma viagem para compensar isso tudo. Chegou um senhor, ele viu que eu preguei retiro para o filho dele, e ele veio aos prantos, onde eu trabalhava, e André, me ajuda, tu pregou retiro para o meu filho, eu não sei mais o que eu faço com ele, eu dou de tudo para ele. Ele disse: opa, para. Toma vergonha na cara, limpa essa tua cara aí, espera aí. Como é que é? Eu dou de tudo para ele, está aí, cara. Tu está dando de tudo para ele aquilo que tu não quer. Aí eu perguntei para ele: o que é esse teu tudo? Eu dou viagem, eu dou bicicleta. Ele disse: cara, não é isso que o teu filho quer. Teu filho quer a tua presença. Ele quer que tu vá pescar com ele, que tu jogue bola, que tu jogue videogame, que tu apenas sente do lado dele e assista um filme. Eu sei, padre, porque eu também errei com isso, com o meu filho, Davi, que tem 7 anos. Eu também, e eu contei isso para o senhor, né, e tomara que isso sirva de confissão, né? Um dia eu dei o tablet para o meu filho e disse: filho, olha aqui um pouquinho que o papai precisa fazer alguma coisa. Claro, eu errei, mas na hora eu já disse: opa, está errado, André. Mas foi uma vez só. Então, assim, eu vejo que hoje os pais, sem perceber e sem querer, e até amando os filhos, fica aqui que o pai vai trabalhar bastante para te dar o melhor. E às vezes esse melhor que o filho quer é um abraço, quer estar do lado, né? E foi isso que eu falei para ele. Deu certo, ele voltou para o filho, né? O filho teve que passar por esse processo também de cura, se permitir que o pai fosse ao encontro dele, né? É aquela velha história, né? Não é dar aquilo que a gente nunca... porque eu quero dar para o meu filho aquilo que eu nunca tive. Não, está errado.
Não dê para ele, ajude a conquistar aquilo que você nunca teve. É diferente. Você ajuda ele a lutar, a enfrentar os desafios da vida, a ser mais forte, a ter fé na própria vida, nos próprios dons, no amor e em Deus. E isso é colocar Deus no comando, é ter fé. Fé é acreditar naquilo que aparentemente é impossível, mas que com a graça de Deus se torna realidade encarnada na nossa vida. É preciso dar passos, é preciso caminhar. André, temos um quadro agora chamado, uma dica também legal, com o nosso amigo Tiago, que se chama Excelentemente. Fala galera do Deus no Comando, tudo bem com vocês? Hoje falando aí sobre fé na vida, e eu queria falar sobre a fé, sobre o acreditar, do ponto de vista inclusive da ciência, trazendo mais para a questão da fisiologia. O quanto que acreditar, o quanto que a fé pode mudar inclusive o seu estado fisiológico. Nós sabemos que o nosso corpo, o nosso cérebro, ele se prepara para determinados acontecimentos. Então caso você veja um cachorro bravo vindo em sua direção, a sua pupila já vai dilatar, a sua corrente sanguínea vai dilatar, seu sangue vai começar a correr mais rápido, irrigar os seus músculos para que você consiga correr e fugir desse animal, entre outras ações químicas que acontecem no seu corpo. E o acreditar, ele também transforma o nosso corpo e coloca nosso estado, a nossa fisiologia para realmente conseguir algo. Se você lembrar na sua vida algum momento que você pensou, eu não vou conseguir, talvez não vai dar certo, você provavelmente já tem uma postura mais para baixo, sem vontade, que realmente acredita que não vai conseguir. Agora, muitas vezes você tem fé, acredita que você vai conseguir um novo emprego, que você vai passar naquela prova, que você vai conseguir realizar aquela venda, vai conseguir alcançar aquele objetivo, o seu estado fisiológico muda para que você realmente consiga alcançar aquele objetivo, que seja ele, como eu falei, desde uma prova, uma venda, até a cura de uma doença. E o quanto a fé é importante, essa ligação, essa conexão com Deus. Deus é tão sábio que inclusive o nosso corpo é preparado e age diferente quando a gente acredita. Então, tenha fé que com certeza você vai conseguir inclusive mais resultados na sua vida. Um forte abraço e Deus no comando. Esse foi o Tiago Beltrán com o quadro Excelentemente. Valeu, Tiago. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Fique ligadinho. Lutar contra todo pecado que me separa de Deus, romper com todas as cadeias, ser livre inteiramente de Deus. Eu quero ser de Deus, eu quero ser de Deus, eu quero viver esse amor. Tenho medo de ser de Deus, de entregar minha vida pra Ele. Eu não tenho medo de ser de Deus, de entregar meu futuro pra Ele, pois Ele tem sempre o melhor pra mim, ainda que eu não entenda. Deus tem o melhor pra mim.
Programa Deus no Comando, aqui pela TV Evangelizar, chegando na sua casa e mais do que na sua casa, no seu coração, para declarar que você é de Deus e que com Deus você tudo pode e alcançará a vitória. Estamos aqui falando com o André Vilela, que trouxe um testemunho tão bonito de fé, trouxe um testemunho tão bonito de conversão, de renovação da própria vida e da própria história, e que hoje tem ajudado tantos jovens a encontrarem também o caminho do céu, o caminho da vida nova e da esperança. Mas, antes de continuarmos nosso papo e até juntos rezarmos, quadro Top Trends. Fala galera do Deus no Comando, aqui mais um Top Trends e hoje a dica que eu quero dar pra vocês é de um aplicativo chamado DoCat. Ele é um aplicativo que ensina e te ajuda a entender um pouco mais sobre a doutrina social da igreja de uma forma extremamente compreensível e atrativa. Lá no aplicativo você vai conseguir ser estimulado à leitura, aos estudos e também à prática. Então, desde você ler algumas coisas que ele vai propondo, que fazem parte da doutrina, alguns estudos que você precisa fazer e depois também algumas ideias e como você pode colocar tudo isso em prática, né? Para poder viver na sua vida esses valores, esses princípios apresentados na doutrina social da igreja. A ideia desse aplicativo é dar continuidade no projeto que começou lá com o YouCat, que é um material feito para o jovem, facilitando as informações do catecismo da igreja. Então, o DoCat, que é o aplicativo, vem para complementar esse material lá do YouCat. Então, eu te convido a baixar o aplicativo, a experimentar, fuçar lá e ver as funções e ver como você pode aplicar e aproveitar tudo que tem lá para o seu dia a dia, para sua rotina, para suas leituras e tudo mais, tá bom? Espero que você tenha curtido essa dica. Acompanhe as nossas redes sociais do programa Deus no Comando. A gente conta com a sua interação por lá também e até mais. Obrigado, Tamires. Esse foi o quadro Top Trends. Olha que opção legal para você continuar cultivando a sua vida de fé e para você colocar Deus no comando da sua vida e da sua história. Estou aqui junto do André Vilela, ele é lá de Brusque, tem esse testemunho bonito de conversão que grita e proclama para você: pode ser diferente, não está acabado, não está terminado, você pode encontrar um caminho de esperança, um caminho novo, você pode encontrar um caminho de fé, a partir da fé você pode renovar a sua vida, se você permitir ser tocado por Deus. Por isso, André, eu quero te convidar, vamos rezar por esses jovens, vamos rezar por esse povo que ouve e assiste hoje o Deus no Comando, para que o Espírito Santo de Deus faça uma obra semelhante a que fez contigo. A mesma ele não vai fazer, porque essa é a tua experiência, mas para que esse jovem que nos acompanha lá em casa hoje, possa ter uma experiência íntima e pessoal com o Espírito Santo de transformação, de renovação, de vida nova. Para começar essa oração, Padre, o Senhor falava, agora eu me lembrei. Na primeira gravidez da minha esposa, do Davi, eu pude perceber que se Deus permite uma mulher engravidar, é porque Ele ainda tem esperança na humanidade. E lá em Hebreus 11:1 diz que a fé é o fundamento da esperança. E o que eu mais levo para os jovens hoje é isso, é esperança. Não desista. Eu gosto muito dessa frase. Quando acabar o vento, reme, mas não desista. Tenha a tua opinião formada, vá atrás, busque, use dos padres, use da igreja, mas não desista, não desista. Então, se Deus permite uma mulher engravidar, é porque Ele ainda tem esperança na humanidade, Ele ainda tem esperança nos seus filhos. E é nessa certeza, Padre, que hoje, aqui rezando com o Senhor, eu peço para que esses filhos, esses jovens, não percam a esperança, de que amanhã será um dia melhor. Errou, peça a graça do arrependimento e comece a história de novo. Por isso que eu sempre digo, fecha os teus olhos e olhe para a tua história. Olha tudo que tu passou, olha que tudo que tu queres ainda passar. Porque mesmo passando por tanta dor, você chegou aqui. Isto, só o amor repara as feridas de um coração. Padre Deon, da sua congregação, ele diz que só o amor repara as feridas de um coração, e o amor me explicou tudo. Jesus me explicou tudo, e essa explicação Ele quer dar para os jovens, mas nem todos os jovens querem ou estão abertos para esse amor. Nós vamos pedir esse amor hoje. Abra o seu coração.
meu irmão. Abra o seu coração. Deus vê o coração, Sonda com a compaixão, sonda com compaixão e sabe o tamanho da sua dor. Ele não pode pôr limites no seu amor. limites no seu amor, pois sabe até onde vai todo pecador. Lágrimas são suor, Lágrimas são suor de almas que lutam só. de almas que lutam só. Só Deus pode compreender o que lhe causa dor. Pense no seu Senhor, Recorra ao seu amor recorra ao seu amor. e creia. Creia, Ele é fiel, Justo é o seu amor. seu amor. Coragem, jovem. Pare de se maltratar. Não queira os outros culpar. Não queira aos outros culpar. A escolha é tua, a decisão é tua. Diga por hoje não. Por hoje eu não vou pecar. Por hoje eu não vou mais pecar. Estenda a sua mão e abra o seu coração. Volta pro seu Senhor e se abra a restauração. Com Cristo você vai superar todas as barreiras, passar todo pecado, vencer. Um novo homem vai nascer. Que o coração de Jesus, a fonte de todo amor, o verdadeiro e eterno coração desse Deus que nos ama, vos alcance, vos abençoe, vos conceda a sua graça e sua paz. Por intercessão de Nossa Senhora, São João Paulo II e do nosso querido Padre Léo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Programa Deus no Comando aqui pela TV Evangelizar. André, você disse que... Você disse não. Você conheceu o Padre Léo? Conheci o Padre Léo. Quando conheci o Padre Léo, visitava muito a casa da sua tia. Como é que era essa relação? O Padre Léo entrava pela esquerda e eu saía pela direita. Na verdade, o Padre Léo foi um grande pretexto para não ir para a igreja, né? Sim. No meu tempo ainda de dependência química, né? Eu ainda sou um dependente químico, né, padre? Só não sou mais usuário. Mas todo naquele tempo lá, o padre visitava a casa da tia da minha esposa e eu olhava, ele não achava ele como referência como padre, né? Não pode ser, então eu saía. A minha esposa me levava para as missas dele, e eu altamente chapado, sentava e dizia, não, esses jovens são tudo doido. As missas no final de ano na praia, ele fazia na virada, a minha esposa me levava. E a primeira vez que eu fui para Betânia, lá pegar o retiro de casais, eu passei reto de Betânia e fui lá, a placa bem-vindo a Major Gensino, passei 30 quilômetros depois. Estava muito nervoso. Voltei, e na segunda placa do Padre Léo, meu carro morreu, de frente para o Padre Léo. E eu lembro que eu chorei muito naquele dia. Dentro do carro, estava chovendo, de frente para a placa do Padre Léo. Eu caí num choro um pouco mais do que agora. E eu chorei muito. E eu pude sentir a presença do Padre Léo, de tudo que eu relutei com ele. E depois eu fui na casa dele pela primeira vez. Então eu chorava muito dentro do carro, assim, com a placa dele lá, e disse, meu Deus, Padre Léo, eu estou na tua casa. Com licença, eu vou pregar o primeiro retiro na tua casa, quem diria? E eu fui para o primeiro retiro,
No outro dia eu tive um tempo onde os casais saíram e eu fui conhecer toda a Betânia, fui no memorial. E incrível, quando eu entrei no memorial do Padre Léo, eu vi as vestes, eu vi a história dele, eu chorei mais um pouco, eu me emocionei mais um pouco. O Padre Léo é um santo padre, é um santo homem. Foi uma experiência fantástica nesse dia onde ele falava por mim através da placa, onde aquele choro eu pude sentir a presença do Espírito Santo, a presença do Padre Léo. Foi fantástico. E hoje eu estou lá, né, trabalhando nos retiros em Betânia, e sempre que eu posso eu quero estar lá. Pedi que o André partilhasse um pouquinho da experiência dele com o Padre Léo e a comunidade de Betânia, porque eu quero convidar você a visitar Betânia. Visite um dos nossos recantos. Da mesma forma como o André se sentiu tocado e motivado, o Padre Léo tem ajudado muitas pessoas a reencontrar o sentido da vida também, intercedendo no céu por cada um de nós. Venha conhecer a comunidade Betânia. Acesse betania.com.br, veja qual recanto fica mais próximo da sua casa e venha também auxiliar na obra do Padre Léo, mas também rezar pedindo aí a sua intercessão e rezar pelos nossos filhos e filhas que precisam tanto. Torne-se também um associado aqui da obra Evangelizar é Preciso, pois com a obra Evangelizar é Preciso, nós alcançamos tantos corações e tantas famílias com a palavra de Deus, com a experiência do Espírito Santo, com a presença de Deus sempre certa. Evangelizar é preciso sempre com a vida e com o seguimento do Senhor. André, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pela sua partilha e continue firme e forte colocando Deus no comando da sua vida. Amém, amém. Muito obrigado, Padre. Amém, tamo junto. Mãe de Pentecostes, muito obrigado, tamo junto, até semana que vem, povo amado, povo querido, galerinha que nos acompanha, Deus no comando sempre, até semana que vem. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. É lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. Eu sei, não vale a pena tanta grana, poder, fama, pois isso tudo aqui vou deixar. E sei que lá no céu só entra aquele que na terra seus bens soube compartilhar.